Luiz Antoniassi. Pelo convite, né? Pessoal da Pastoral da Ecologia Integral da Diocese de Apucarana, o Tuti, pessoal que está participando, a Tereza, né? O Padre Paulinho. Eu estou muito contente e gostaria de estar aqui dando parabéns para vocês, tá? Estão me ouvindo, né? Isso, tranquilo, Luiz Antoniassi, estamos ouvindo bem. Gostaria de dar parabéns pela iniciativa aí do pessoal da Pastoral da Ecologia Integral, pelo menos do meio ambiente aí da Diocese de Apucarana, para estar fazendo essa mesa redonda. Esse tema é importantíssimo, vocês estão de parabéns mesmo. Hoje, eu estou desde cedo ouvindo vocês, desde as 8h30, né, participando aí e ouvindo atentamente. Várias pessoas importantes passaram por aqui com testemunhos, depoimentos. Eu acho que esse é o caminho para a ecologia integral do nosso Paraná, né? E do Brasil também, com certeza, né? Eu não sei quem foi que fez uma pergunta, mas eu acho que foi o Padre Paulinho. Se eu tiver errado, eu peço desculpa. Os desastres são naturais ou consequência da influência do ser humano? Eu vou responder, eu não vi ninguém respondendo até agora, mas eu vou responder essa pergunta da seguinte forma. Com toda certeza, esses desastres são consequências do ser humano, tá? O ser humano é que está prejudicando o nosso planeta. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica contente, e isso está na Laudato Si, na carta encíclica que o padre escreveu. Ele fala uma frase que me anima, que me deixa muito, com vontade, com esse ânimo aí de poder trabalhar pela ecologia integral do nosso país. A frase é a seguinte: o Criador não nos abandona, nunca recua o seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum. Essa frase, para mim, significa muito mais até do que apenas ecologia. Significa a vontade, né, de estar trabalhando pelo nosso país, de estar tentando aí melhorar as condições de vida do nosso povo. A ecologia integral hoje, nós que trabalhamos com a ecologia integral, nós somos muito mal vistos, e várias pessoas aqui falaram isso, né? Dom Vicente, uma live nossa, da Pastoral da Ecologia Integral, que a gente aborda sobre a Laudato Si, ele fala que nós somos subversivos. Nós, ecologistas, né, que trabalham aí com esse tema, somos considerados como subversivos, quer dizer, nós somos pessoas do contra, sabe? Essa é a visão que o pessoal vê. Mas só que nós, da Pastoral da Ecologia Integral, nós trabalhamos com o Evangelho, nós trabalhamos com a carta Laudato Si, nós trabalhamos aí, né, com a igreja, né, com os ensinamentos da igreja. Nós não somos simplesmente aquele povo radical que está por aí e briga, e que eu acho que tem que brigar mesmo, não é isso não, eu acho que tem que brigar. Mas nós temos na nossa mão o Evangelho, tá? O Evangelho, e é em cima desse Evangelho que nós tentamos fazer o bem para a ecologia e para os pobres, que são os mais prejudicados na questão ecológica. Sim, são os mais prejudicados, porque a questão ecologia não é só ecológica, ela é socioambiental, né? Não é só ambientalismo, é socioambiental. Então tem muita influência. Quando a pessoa desmata ou tira uma mata, ela está prejudicando o pobre, porque é o pobre que mora lá na periferia, ele que vai sentir esses desastres ambientais de imediato e depois consequência lógica de tudo. Mas eu estou aqui para falar sobre os conselhos ambientais, né? Vocês me deram esse tema. Eu sou conselheiro do meio ambiente aqui da cidade de Umarama, também sou coordenador da Pastoral da Ecologia Integral aqui da Diocese de Umarama, nomeado pelo nosso bispo, né, em 2017, e a pedido dele a gente vem fazendo trabalho junto com a Letícia aqui na nossa pastoral. E o Conselho de Meio Ambiente foi uma das propostas que me foram colocadas para eu estar participando. Porque é no Conselho de Meio Ambiente que você cria políticas públicas. Você não está lá só para brigar. Existe política sim dentro do Conselho. Você tem que discutir com várias entidades, porque assim, o que a gente tem que explicar é que um Conselho de Meio Ambiente, ele é composto por 20 ou por mais, depende do regimento de cada município, entidades da sociedade. Então você tem ali dentro, tem a Emater, você tem
a Copel, você tem ali a Sanepar, você tem a própria prefeitura, né, os órgãos da prefeitura, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, você tem ali sindicatos, né, e você tem organizações que são a Diocese de Umarama é uma delas, né, a entidade religiosa, você tem também órgãos ambientais, você tem ali a ADEMA, que é no nosso caso aqui é uma ONG que faz parte, e dentro desse conselho nos são colocadas várias questões relacionadas ao meio ambiente. Muitas coisas dentro de uma cidade não pode ser feita sem autorização do meio ambiente, quer dizer, do Conselho de Meio Ambiente. Tá? Existem leis que são propostas e tal. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. A prefeitura ela permite você cortar até 4 árvores sem passar pelo conselho. Acima de 5 árvores, quer dizer, acima de 4 árvores, tem que passar pelo conselho. Por quê? Porque a gente tem que fiscalizar isso, a gente tem que saber o que está acontecendo e saber também por que aquela árvore vai ser cortada, entende? Se ela está com defeito genético, se ela está com problema de doenças, né, fungos, etc., ou se ela está simplesmente atrapalhando a fachada de alguém. Porque existe muito disso, sabe? O cara compra ali uma loja e aí ele acha que a árvore que está ali vai prejudicar a fachada dele. E ele faz o pedido para o corte dessa árvore, ou dessas árvores, no caso, e aí a gente tem que argumentar, tem que tentar, porque assim, muitas empresas cortam as árvores, mas não plantam as árvores no local onde foi cortado. Então, quer dizer, é uma questão muito, muito complicada você ter todo esse trabalho para ser feito ali dentro do meio ambiente. Outra coisa que acontece muito dentro do Conselho de Meio Ambiente é loteamentos. Existem fundos de vales, né, que são protegidos por lei, 30 metros e tal, mas esses fundos de vale, quando são feitos loteamentos, as empresas vão, construtoras, eles simplesmente vão lá e tentam fazer o trabalho deles, que é criar galerias para jogar dentro do próprio rio que está lá no fundo, né, criar o asfalto, criar a iluminação pública e tudo mais. Só que eles não pensam, né, na questão ambiental. Nós do Conselho temos a condição de propor condicionantes para ser liberado um loteamento, que passa pelo Conselho, sempre é passado quando for fundo de vale, sim, vai passar pelo Conselho. O que a gente faz numa questão de loteamento como essa? Você vai lá, faz uma visita técnica, né, analisa o local, e aí naquele fundo de vale, a gente simplesmente fala para o proprietário, propõe condicionantes, olha, você pode construir aqui o seu loteamento, mas nós vamos pedir para você fazer uma calçada, né, uma calçada na rua, onde termina a rua, no vale, ali na árvore, porque desde que não entre dentro dos 30 metros, essa calçada tem que ser para fora dos 30 metros. Ele cria o asfalto, cria a calçada, cria também uma cerca verde, não é natural, mas aquela cerca que é engradada, eu não lembro o nome agora. Ele cria todo um sistema de proteção desse meio ambiente, entende? Não é simplesmente chegar lá e cortar e fazer, né? E essas galerias também, quando descem essa água, tem que ter redutores de velocidade para não prejudicar o meio ambiente, para não prejudicar o curso do rio, né? E N questões, né? Tá, aqui na Diocese de Umarama, nós temos vários projetos, né? E estão sendo implantados ainda, alguns estão apenas em fase de criações e tal, mas nós já vemos trabalhando há um bom tempo nesse sentido. Nós temos aqui o Empresa Verde, tá? Que foi um sistema que nós criamos aqui, pelo menos na nossa Diocese de Umarama, que premia as empresas que fizerem a recuperação do fundo de vale onde elas residem, né? Eles colocam ali os seus funcionários para plantar as árvores, fazer a limpeza do rio, e a gente faz uma análise depois e dá uma premiação para eles. Esse é um deles. O viveiro da Diocese de Umarama está praticamente pronto. Nós já temos o terreno, já temos o projeto, só está faltando uma questão aí para a gente construir esse viveiro de mudas, né? Nós vamos ter a capacidade de distribuir mensal 1.000 mudas por mês para a população de Umarama, para a Diocese, para quem for preciso. Bacana. Nós também temos um projeto do Bosque do Índio aqui, que tem o índio Xetá. A nossa região teve muito índio, né, nessa tribo chamada Xetá. E nós temos um projeto da Diocese de Umarama para gerenciar esse bosque, cuidar dele, trabalhar, fazer
projetos de educação ambiental, levar as crianças para dentro desse bosque, né? Crianças da infância missionária, crianças da catequese, crianças das escolas estaduais e municipais também, para que eles visitem e conheçam essa realidade de uma mata, né? Na verdade, uma mata atlântica, ela é fechada e tudo mais. E também temos o bueiro, né? Você sabe que todo o resíduo que desce para dentro de um bueiro, nessas galerias, ultimamente, geralmente prefeituras deixam aberto, então tem ali os recicláveis que o pessoal não usa, joga latinha de cerveja no chão, vem uma chuva, desce para dentro do rio, né? Na galeria vai descer tudo isso. O sistema de bueiro é simplesmente colocar uma grade de metal, uma grade de arame, na verdade, um sistema que foi criado, inclusive, por mim, e foi colocado no Conselho de Meio Ambiente, inclusive, para virar lei, para proteger, né? Pelo menos a gente não vai ter, pelo menos, volume grande de resíduos dentro do rio. E sim, lógico, sujeira, água, isso vai entrar, mas aquelas sacolas, aquelas coisas vão ficar dentro do bueiro ali na porta interna e depois é recolhido. A própria população pode recolher ou a prefeitura, tá? Só para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte: a pastoral da ecologia integral, ela está, vamos dizer assim, sendo vista agora, né? As pessoas estão vendo, a gente está conseguindo chegar. Esse trabalho que a Diocese de Apucarana vem fazendo é belíssimo, né? É maravilhoso, vem colocando em destaque aí a ecologia integral. Mas a gente precisa ainda da ajuda dos nossos padres, das paróquias, de aceitarem isso, né? As dioceses precisam trabalhar isso. Eu fico muito agradecido quando um bispo decide apoiar a ecologia integral. Isso não é geral, não, tá? Tem bispo que não aceita, tem bispo que não é favorável a isso. Tanto é que nós estamos no Paraná com 20 dioceses e apenas 5 ou 6 dioceses estão colocando aí a ecologia integral, ou pelo menos tentando trabalhar. Então a gente tem fazendo esse trabalho, e aí vai do coração de cada padre, né, de cada pároco, porque é ele que tem que dar esse start, né? A pessoa está ali na paróquia dele, ele pode simplesmente falar, eu quero a ecologia integral, mas se o padre não aceitar, não consegue fazer isso. Eu sei que meu tempo foi curto, tá? Eu peço desculpas aí pelas falas, espero ter ajudado vocês. Com certeza, Luiz. Eu acredito que toda pastoral, desculpa só complementar, toda pastoral deva, né, pelo menos toda diocese deva participar de um conselho de meio ambiente, tá? Ótimo. O conselho é a base para você criar, né? Ele é deliberativo, ou seja, você cria leis dentro dele e depois o prefeito sanciona, tá? E você tem condição de fazer isso. Políticas públicas, principalmente, não é apenas brigar porque está cortando árvore, não é isso. Tem que ir lá criar situações para que o meio ambiente possa ser melhorado. Padre Paulinho, quero pegar uma carona aqui com o Luiz. Ô Luiz, Oi? o Papa Francisco soltou uma fala ontem dizendo que o problema da igreja não é problema de plano de pastoral, é problema do coração do pastor. Se o pastor não tem coração, a pastoral não vai bem. Compreendeu? Exato. Até eu comentei com o Dom Luizinho, li para ele o texto. Então o problema não está nos grandes planos de pastoral, é apenas, até ele cita que quem Jesus escolheu eram pessoas ignorantes, pessoas não preparadas, estudadas, mas tinha coração de pastor. Então o segredo está no coração. Quem tem coração, aí a pastoral vai, coração de pastor.